É extremamente importante a gente pensar sobre isso. É um assunto, assim, um pouco mais pesado, um pouco mais teológico, né, para a gente pensar, talvez um pouco menos prático em relação às séries que a gente trabalha aqui, mas é extremamente importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque tudo que a gente afirma sobre o cristianismo, tudo que a gente afirma sobre a nossa fé, tudo que a gente afirma sobre as nossas convicções estão baseadas nesse livro. Certo? E esse é um livro que tem, ao longo da história, sido questionado muitas e muitas vezes. E não basta para a gente dizer assim, por que você crê na Bíblia? Porque eu creio. Não é? Isso não é resposta, né? A gente tem que ter convicções, seguranças, entendeu? Com relação às Escrituras. Podemos ter dúvidas. Deus não tem nenhum problema com as nossas dúvidas, ok? Dúvida não atrapalha a nossa relação com Deus. O que atrapalha a nossa relação com Deus é incredulidade. Às vezes a gente acha que o contrário de fé é dúvida. Não é. O contrário de fé é incredulidade. Ok? Eu posso ter dúvida sem ser incrédulo. Ok? Eu posso ter dúvida. Não tenho muita certeza quanto a isso. Mas tenho convicção de que Deus é real, a palavra de Deus é verdadeira e pronto. Embora eu tenha dúvidas sobre explicar algumas coisas. Então essa série nossa, nós estamos tentando trabalhar isso. Né? A Bíblia, como todo e qualquer outro livro, a gente tem afirmado isso aqui, logo no primeira mensagem, né, que a gente compartilhou, ela tem um tema central, ok? Através desse tema central é que a Bíblia é desenvolvida. O tema central da Bíblia é o reino de Deus, ok? O reino de Deus, ou o que nós chamamos de história da redenção, que tem como centro, o personagem central, principal, Jesus Cristo, ok? Por incrível que possa parecer, não é você o personagem principal da história, tá? Não sou eu, não é a humanidade. Né? O principal personagem da história do nosso mundo é Jesus, ok? É Deus, Ele é o ator principal, né? Nós somos os coadjuvantes que atuamos nesse processo aí. Eu queria mostrar para você, para exemplificar isso, né, como o reino de Deus ou a história da redenção é a linha central que perpassa desde Gênesis até Apocalipse, um texto, um livro da Bíblia, para você perceber isso. O livro de Atos, olha só que interessante. Eu peguei o livro de Atos, porque o livro de Atos dá para a gente perceber a linha bem clara. Olha como começa. Eu peguei 3 textos de Atos. Um está no começo do livro, o outro está no meio do livro, o outro está no fim do livro. Olha só, como é que Atos começa? Falando lá que Jesus, né, que já tinha morrido e ressuscitado, aparece para os seus seguidores. Aí, Lucas, que é quem escreveu Atos, ele diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então veja, Lucas é um dos escritores da Bíblia, ele é um médico gentil, então ele é um cara, a cabeça dele é uma cabeça mais científica, né? Embora a ciência da época fosse diferente de hoje, né? Mas ele é um cara pesquisador, ok? E ele diz, olha, Jesus apareceu 40 dias dando provas indiscutíveis de que ele estava vivo. E o que Jesus fez ao longo desses 40 dias com o grupo de discípulos dele? Ele bateu um papo. Qual era o assunto que Jesus conversava com eles? O reino de Deus. O assunto de Jesus era esse, o reino de Deus. Aí a igreja vai desenvolvendo, a história em Atos vai desenvolvendo, a gente chega no ministério de Paulo, o apóstolo Paulo, que é outro escritor da Bíblia, planta várias igrejas, e ele chega na Ásia e planta igrejas em Éfeso. Depois, ele vai para Jerusalém, e ele tem a convicção de que, quando ele chegar em Jerusalém, ele vai ser preso, e por causa disso ele não vai mais se encontrar com os discípulos e os irmãos lá de Éfeso. Então ele chama os presbíteros de Éfeso, se encontra com eles numa praia para se despedir deles. Né? E aí na conversa com eles, Paulo diz assim, Atos 20, 25, agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Então o que Paulo pregava? O reino de Deus, é isso que ele pregava. Ele passou 2 anos em Éfeso, plantando igreja, edificando a igreja na Ásia. O que ele ensinou? Sobre o reino de Deus. Esse era o tema dele. Tá? E aí, como é que Atos termina? Veja, isso aqui é o fim do livro de Atos. Olha só, com Paulo também,
Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor do reino, abertamente e sem impedimento algum. Então, Paulo pregava sobre o reino de Deus. Pregar sobre o reino de Deus inclui pregar sobre Jesus, porque ele é o Senhor do reino. Então, a gente vê essa linha de forma muito nítida no livro de Atos. Não é? Começa falando, Jesus falava do reino, aí você lê Atos em casa, você vai ver que tem vários textos falando que eles pregam sobre o reino, e termina dizendo, ele prega sobre o reino e sobre Jesus. Então esse é o assunto da Bíblia, é a história da redenção, o reino de Deus, quem Jesus é, o que Deus está realizando e está fazendo através de quem Jesus é. O que torna então a Bíblia um livro singular é o fato de que esse livro foi inspirado por Deus. Nós conversamos um pouco sobre isso na semana passada. Ou seja, o que significa dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus? Significa dizer que Deus orientou em interação com os seres humanos o que deveria ser registrado nesse livro. Então, quem escreveu a Bíblia foram homens, mas esses homens, eles foram orientados. Homens aqui, seres humanos, né? Ok? Homens e mulheres, né? Eles foram orientados, inspirados, direcionados por Deus sobre o que escrever, sobre o que colocar na Bíblia, o que registrar nesse livro, ok? Que é uma coleção de vários livros, que quando se juntam, se torna um grande livro, dividido em 2 partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores diferentes. Okay? Você tem 40 autores diferentes aqui e um supremo autor, que é o Espírito Santo de Deus. O Antigo Testamento foi escrito entre 1445 a.C. e 450, okay? Antes de Cristo. E o Novo Testamento, ele começou a ser escrito em 45 depois de Cristo e foi até 90 depois de Cristo. O último livro a ser escrito, Apocalipse, foi na década de 90 depois de Cristo. Isso totaliza, se a gente somar, um período de 1.600 anos. Okay? Então a gente tem um livro na mão, que tem o mesmo tema, o mesmo assunto, que é coerente, do começo ao fim, que foi escrito por 40 pessoas diferentes, ok? E que, num espaço de 1.600 anos, e que tem uma unidade. Como é que isso é possível? Isso é possível porque, por detrás dessas pessoas, existe esse Deus soberano, dirigindo, orientando, coordenando, tudo aquilo que deveria ser, então, registrado. Quando a gente fala de inspiração das Escrituras, nós estamos nos referindo aos registros originais, ok? Que foram feitos pelos homens que Deus usou ao longo da história. Nós chamamos de manuscritos originais. Então, a inspiração tem a ver com aquilo que foi registrado nos manuscritos originais. Isso aqui é um papiro, né? Tá? São partes da Bíblia, bem antigo, tá certo? Quando a gente chega aqui, na Bíblia do jeito que nós temos hoje, a Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, elas são o resultado desses manuscritos mais antigos. Mas nós não temos nenhum manuscrito original, ok? Nenhum dos manuscritos originais existe. Nós temos muitos manuscritos, eu já vou mostrar isso aqui para vocês, bem antigo, que aproxima bastante da época, né, em que os textos foram escritos, mas nós não temos nenhum manuscrito original. E eu acredito que a gente não tem por propósito divino mesmo, porque se a gente tivesse, era capaz de a gente ficar endeusando, né, aquele negócio. Esse aqui realmente é a carta que Paulo escreveu, né? Aí ia criar um altar para a carta, né, botar lá. Então, Deus conhece, né, como é que o ser humano é, ele não deixou nenhum manuscrito original, né, mas ele deixou e preservou o conteúdo disso, ok? Aí vem a questão, se não existe nenhum manuscrito original atualmente, como é que nós podemos saber que aquilo que nós lemos nas nossas Bíblias não contém erros? Se não tem nenhum manuscrito original, como é que nós podemos ter convicção e certeza de que aquilo que está aqui, ok, de fato é o que Deus orientou para que estivesse aqui?
Porque muitas pessoas nos questionam sobre isso. Como é que você me garante que a pessoa não colocou, não escreveu aí o que ela quis? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá bom? Como é que a gente pode ter certeza disso? Primeiro, pelo estabelecimento do cânon. Essa palavra aí, cânon, ou a palavra que é usada, né, é a raiz que é usada para a palavra canonização, tem a ver com um processo pelo qual alguns livros foram incluídos na Bíblia como sendo livros que Deus inspirou. E outros não foram. O termo cânon, essa palavra cânon, significa uma régua métrica, ok? Uma régua de medida. Ele é utilizado para nos falar a respeito de um padrão que foi desenvolvido pelos discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, que precisava ser observado para que os manuscritos satisfizessem, se enquadrassem dentro desses padrões aqui. Então, tinha um padrão, eles tinham textos escritos, eles pegavam esses textos escritos que estavam circulando e eles olhavam, esses textos se encaixam dentro desse padrão aqui que a gente tem? Se eles se encaixavam nos 3 requisitos que eles tinham, os 3 padrões que eles tinham, a igreja, né, os seguidores de Jesus, entenderam isso como um livro inspirado por Deus. Não enquadrava, eles entendiam que não era um livro inspirado por Deus. Aí você vai falar assim, mas isso, então foram os homens? Sim, de novo, vamos lembrar, tudo, gente, tudo que Deus faz é em parceria com o ser humano. Tudo. Certo? Bom, se tudo que ele faz é em parceria com o ser humano, não adianta a gente ficar querendo que as escrituras seja algo que ele faça sem parceria com o ser humano. Okay? Eu vejo que algumas pessoas acham que sim, que para elas terem segurança na Bíblia, Deus tinha que ter pego uma Bíblia lá do céu com a mão dele e falar, tô aí, Paulo. Não é assim que Deus fez, não é assim que Deus faz, Ele nunca fez. Se a gente partir desse pressuposto, então tem um monte de outras coisas que a gente faz e a gente acredita, como discípulos de Jesus, como cristãos, que nós também vamos ter que questionar. Nós também vamos ter que falar, mas espera aí, porque não é uma ação, uma intervenção direta de Deus. Deus sempre tem intervenções indiretas, ok? Indiretas. A própria salvação é uma intervenção indireta de Deus. Direta no sentido de que é Ele mesmo que entra na nossa história, mas indireta porque Ele participa da nossa história como um ser humano e Ele opera a salvação da nossa vida como um ser humano, ok? Não é... Agora, Ele não é Deus? Ele não poderia simplesmente ter dito assim, não, ok, eu vou salvar. Esse grupo aqui está salvo, esse aqui não está. Pronto, decidi. Mas não é isso que Ele faz. Ele entra na nossa história, Ele participa da nossa história, Ele vive como um ser humano, ok? E aí Ele executa aquilo que Ele quer. A mesma coisa acontece nas Escrituras. Então, quais são os padrões estabelecidos? Esses são os 3 padrões que foram estabelecidos. Para chegar à conclusão, se um texto era canônico, um texto inspirado. Primeiro, textos que foram escritos tendo por base o testemunho ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu estou falando do Novo Testamento, né? Esqueci de falar isso aqui, já eu vou chegar no Antigo Testamento, tá bom? Então, como se define o Novo Testamento? Textos que foram escritos tendo por base o testemunho ocular da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, todos os homens que escreveram o Novo Testamento, eles foram pessoas que andaram com Jesus, viram Jesus, ok? Presenciaram a morte de Jesus e tiveram contato com a ressurreição de Jesus. Nós temos 2 exceções que estão aí. Uma é Lucas. Mas Lucas escreve com base no testemunho de Paulo, ok? Paulo é o testemunho de Lucas. Paulo, ele é uma pessoa dentro desse processo todo especial. Por quê? Porque, embora ele não tenha andado com Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele não foi um discípulo de Jesus enquanto Jesus estava vivo. As Escrituras dizem para a gente, vivo antes de ressuscitar, né? Que ele continua vivo. As Escrituras dizem para a gente que o próprio Jesus se revela a Paulo, ok? Paulo se converte ao cristianismo, se rende ao governo de Jesus por intervenção direta do próprio Jesus. E no livro de Gálatas, nós somos informados que depois ele recebe instruções
durante 3 anos do próprio Jesus. Okay? Ele vai para um retiro espiritual, fica isolado, separado, e o próprio Jesus orienta, ou aparece para ele, orienta e dirige as coisas que Paulo tinha que registrar. Paulo baseia o apostolado dele, a autoridade apostólica dele em cima disso. Ele diz, olha, eu não falo baseado naquilo que eu ouvi outros dizerem, o próprio Senhor disse para mim. Okay? Por isso ele é apóstolo como os demais apóstolos. Então, Lucas escreve com base no testemunho de Paulo e de outros que viveram e viram Jesus. Ele fala isso no começo do livro dele, do Evangelho de Lucas, que ele ouviu, pesquisou, conversou com pessoas que viveram na época de Jesus, viram Jesus, conheciam Jesus. Isso é muito interessante, por isso mesmo que Lucas, no Evangelho de Lucas, você tem detalhes, por exemplo, que você não tem em outros evangelhos, como partes da infância de Jesus. Por quê? Lucas pesquisou isso, e ele achou interessante, ouviu pessoas contando que viveram com Jesus, e achou interessante registrar isso. Então o texto de Lucas, ele é via Paulo. E o outro é Marcos. O Evangelho de Marcos é via Pedro. Okay? Se os textos de Lucas é via Paulo, o texto de Marcos é via Pedro. O que Marcos, quem que é Marcos? Marcos, de acordo com os historiadores, pesquisadores, né, da história da igreja, Marcos era primo de Pedro, chamado João Marcos, aparece no livro de Atos, né, várias vezes, primo de Barnabé. Também, a turma ali era tudo meio família, né? É legal, a gente começa a ler, assim, começa a descobrir, né? Os parentescos, né? Que eles tinham, né? Primo de Barnabé, né? Então, ele foi orientado, né? Por Pedro, certo? Direcionado por Pedro. E é assim, quase 99% hoje dos estudiosos do Novo Testamento afirmam categoricamente que o Evangelho de Marcos é o registro daquilo que Pedro falava, daquilo que Pedro instruía, daquilo que Pedro contava, daquilo que Pedro ensinava. Então essas são as duas exceções que a gente tem. Essa é a primeira régua aí, né? A segunda, eram textos que contam a verdade sobre Deus e estão de acordo com o resto que é ensinado pelas Escrituras. Então, o primeiro padrão era esse. Esse texto aqui foi escrito por alguém que andou com Jesus. Mas, qualquer um poderia escrever um texto e assinar lá no nome de um dos apóstolos, não é verdade? Então, eles tinham um outro padrão. O outro padrão é o seguinte, tá bom, o sujeito está falando aqui que ele é um apóstolo e que ele escreveu esse texto. Mas o que está escrito nesse texto tem coerência com o restante das Escrituras do Antigo Testamento? Tem coerência com aquilo que os demais escritores, os demais apóstolos estão falando? Se não tinha coerência, podia ter a assinatura lá do nome de um apóstolo. Eles entendiam que não era um apóstolo que tinha assinado. Aí a gente chama esses livros de pseudepígrafos. Ok? Não precisa guardar o nome não, né? Mas é só para você saber. Um livro pseudepígrafo é um livro escrito por alguém que assumiu um pseudônimo. Certo? Então ele usou um apelido. Né? Escreveu lá, Judas. Então eu coloquei aí como exemplo, para a gente saber, justamente o livro de Judas. Por quê? Porque alguns anos atrás saiu aquele filme o filme, o Código da Vinci, né? Saiu o Código da Vinci que levanta toda a problemática, né, do filme, é levantado com base nessa ideia de que encontraram textos do Evangelho de Judas que diz coisas diferentes dos demais evangelhos. Ok? Aí tem historicamente comprovado, de fato, encontraram pergaminhos e textos aí escritos por um tal de Judas, que se afirma ser o Judas Iscariote, só que a própria igreja, os próprios discípulos no passado já conheciam esse texto e não aceitaram esse texto como um texto inspirado. Por quê? Justamente porque ele fala coisas que são diferentes daquelas que os demais evangelistas falavam. Então, essa história que as pessoas veem hoje para a gente, diz assim, mas o Evangelho de Judas fala lá que Jesus era namorado da Maria Madalena, que ele casou com a Maria Madalena. E aí, como é que vocês fazem? É muito simples, é mentira. Mas por que é mentira? É mentira porque uma das regras para a gente saber que um livro, de fato, é inspirado por Deus, é que esse livro tem que ter coerência com o restante dos textos sagrados escritos. E nenhum outro texto fala isso. Nenhum outro evangelho diz isso. Só o Evangelho de Judas diz isso. Então o Evangelho de Judas está errado. Certo? Porque é só você pegar os evangelhos, você vai ver que eles falam as mesmas coisas. Tem diferenças entre eles, mas as diferenças não são diferenças que atacam a verdade de quem Deus é. Okay? Então essa é a segunda régua. Terceira régua, terceiro aspecto do cânon. Textos que foram recebidos pelo povo de Deus
e mostraram o poder de Deus na transformação de vidas. Então esse é o terceiro livro, terceira forma que a igreja analisou, né? Aquele livro, a gente diz assim, esse livro é sagrado. Uma prova disso é, eu lendo esses textos, eles me mudam, eles me transformam. Okay? Então textos escritos pelo apóstolo Paulo e etc., né? Que a gente vê, textos da Bíblia, que a gente vê pessoas lendo e esses textos mudando a vida das pessoas. Okay? Então, palavra de Deus. Eu botei como exemplo aqui, ó, isso já bem, né, na frente, Agostinho. Por que eu coloquei Agostinho? Porque já você vai ver que o cânon, ele se fecha num concílio, onde Agostinho é Santo Agostinho, ele foi membro desse concílio. Okay? Então, Agostinho e Lutero, eles se converteram com textos escritos por Paulo, Romanos. Texto de Romanos. Lendo o texto de Romanos, ouvindo o texto de Romanos, a vida deles foi transformada, foi mudada. Okay? Tanto a vida de Lutero quanto a vida de Agostinho. Então essas são as regras, né? Ou o cânon, as regras que compõem o cânon. Okay? O cânon completo, então, do Novo Testamento, o Novo Testamento do jeito que a gente tem, né, de Mateus até Apocalipse, do jeito que a gente conhece hoje, ele foi aceito como sendo a palavra de Deus no terceiro concílio de Cartago. Isso aconteceu em 397, okay? Depois de Cristo. O que aconteceu? Nesse concílio aí, o Santo Agostinho estava presente, né, fazendo parte. Okay? Então, terceiro século lá. Esse concílio de Cartago, o que eles fizeram? Eles simplesmente reconheceram os textos que já eram aceitos e reconhecidos pela própria igreja, como os textos sagrados, e que já circulavam. Só que eles circulavam separadamente. Okay? Você tinha lá a carta de Paulo separada, é que nem hoje mais ou menos quando faz um livrinho assim, Evangelho de João, né? Tinha só o Evangelho de João, tinha só a carta de Paulo. Nesse concílio eles falaram, esses textos aqui de fato nós entendemos por direção de Deus que eles são inspirados. Aí eles juntaram todo esse texto num único bloco, assim como o Antigo Testamento. Aí a partir daí passou a existir o Novo Testamento, tá? Isso aconteceu então num concílio. O que é um concílio? O que é um concílio? Um concílio é uma reunião de discípulos de Jesus Cristo que em oração buscam a liderança do Espírito Santo para chegarem a uma conclusão sobre determinado assunto. Isso que é um concílio. Se a gente faz isso nos nossos concílios ou não, é um outro problema. Às vezes não faz, mas isso é um concílio. E é isso que eles faziam. Atos 15, né? É o que eles fazem. Tem um problema, a igreja se reúne, o concílio, a liderança se reúne em jejum, oração e toma uma decisão frente à vida e à saúde da igreja. É isso que está acontecendo aqui também, ok? No concílio lá de Cartago. Né? E o Antigo Testamento? Isso tem a ver com o Novo Testamento. E o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, ele foi aceito pelos seguidores de Jesus, pelos discípulos de Jesus, como palavra inspirada por Deus, a partir daquilo que já era, dos livros que já eram aceitos pelo povo de Israel. Okay? Então, o Antigo Testamento, a questão dos apóstolos, ou da igreja no Novo Testamento, era como definir os livros do Novo Testamento como sagrados. Porque o Antigo Testamento já era sagrado, já era tido como sagrado. Okay? O próprio povo de Israel, Moisés, né, e toda a tradição, né, os profetas falando, isso era para eles, eram certos. Então, o Antigo Testamento já é a palavra de Deus para os discípulos de Jesus. Agora, como definir que aquilo que a gente está produzindo agora é palavra de Deus? Agora, aí no Antigo Testamento, é importante, falei que eu ia chegar nisso, né, nos apócrifos, né, é importante a gente entender os apócrifos. O que são os apócrifos? Os apócrifos são 7 livros históricos sobre a história de Israel, no período que a gente chama de interbíblico, que aconteceu depois do livro do profeta Malaquias, tá certo? Que foram inclusos na Bíblia, numa tradução da Bíblia para o grego, chamada Septuaginta. Essa Bíblia, essa tradução para o grego do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ela foi feita por ordem de Alexandre o Grande. Okay? Alexandre o Grande era um cara muito culto e ele gostava de estudar a história dos povos que ele ia conquistando. Então, quando foi conquistado, né, o Império de Alexandre conquistou a região, né, da Palestina, eles encontraram em Alexandria uma grande biblioteca com vários livros.
Aí Alexandre contratou 70 sábios e mandou que eles traduzissem aqueles livros que estavam lá do hebraico para o grego, porque ele queria ler. Os sábios foram e traduziram. Só que nenhum daqueles sábios, eles eram israelitas, eles eram judeus, ok? Eles conheciam, eram sábios, conheciam a língua e tudo mais, mas não seguiam o Deus de Israel. Logo, eles não sabiam distinguir o que era livro que estava ali, que era tido como um livro sagrado, e o que não era tido como um livro sagrado, ok? Lembra que a Bíblia, assim, ela só veio existir depois da imprensa. Não é? No Antigo Testamento, no passado, o Antigo Testamento são rolos, ok? Pergaminhos, como esse aí. Então são livros separados. Então o que esses sábios fizeram? Eles traduziram tudo. E deram tudo para o Alexandre. E a partir daí, esses livros que estão dentro da Septuaginta, quando a Septuaginta, o Antigo Testamento, foi traduzido depois para o latim, e depois do latim foi traduzido para as outras línguas, inglês, português e tudo mais, alemão e etc., eles traduziram desse texto grego, porque era mais fácil eles terem contato e compreensão do grego do que do hebraico. Então traduziram tudo texto grego. Por isso que a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais, porque a tradução dela é a tradução vinda da Septuaginta. Agora, por que nós não aceitamos esses 7 livros como inspirados? Nós aceitamos como históricos, ok? Mas nós não aceitamos como inspirados. Nós não aceitamos porque os judeus não aceitam. Os discípulos de Jesus eram judeus e os livros que eles aceitavam como sagrados do Antigo Testamento são exatamente esses 39 que nós temos na nossa Bíblia. Deu para entender? É meio confuso, né? Mas eu espero que você tenha conseguido entender. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente pode confiar nas Escrituras passa por essa questão do cânon. Quer dizer, não é alguém acordou um dia e falou assim, esses livros aqui são livros escritos por Deus, aqueles ali não são. Não, tem todo um processo que está acontecendo. Mas tem mais coisas, né? O segundo motivo é pelo teste bibliográfico. Então, o nosso segundo fundamento, se o primeiro fundamento é o fundamento baseado na fé, o segundo fundamento é um fundamento baseado na ciência, ok? Baseado na ciência. Os arqueólogos, eles descobriram muitas cópias dos livros da Bíblia que datam de anos muito próximos aos escritos originais, ok? Muito próximo aos escritos originais. A principal e mais famosa descoberta arqueológica que aconteceu no século XX foi a descoberta dos rolos do Mar Morto. Okay? Um menino lá pastoreando ovelhas, né? Ele chegou numas ruínas e ele entrou nas ruínas lá e encontrou um monte de vasos, como esse aqui, ó. E ele começou a mexer nos vasos e dentro dos vasos tinha um monte de pergaminhos. E aí os arqueólogos chegaram lá por causa da descoberta e começaram a mexer, e o que eles descobriram? Eles descobriram aquilo que é conhecido hoje como os rolos do Mar Morto. Foram cópias descobertas numa região, então, lá do Oriente Médio, né, chamado de Qumran, né, aonde, olha só, cerca de 40 mil fragmentos antigos foram encontrados aí, em Qumran. 40 mil fragmentos antigos. Com o uso desses fragmentos, desses pergaminhos, pedaços, como aquele outro que eu mostrei, né? Aquelas partezinhas lá, juntando, descobrindo, pegando um, pegando o outro, eles puderam recompor cerca de 500 livros. 500 livros. Incluindo, então não eram só livros da Bíblia, também tinham livros lá históricos, ok? Incluindo alguns textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, dos quais o mais interessante foi uma cópia inteira do livro de Isaías. Uma cópia inteira do livro do profeta Isaías. Como é que funciona esse negócio do teste bibliográfico? O teste bibliográfico, ele confirma a veracidade de um texto através da quantidade de cópias que você tem de um determinado texto e da qualidade dessas cópias, né? Quão preservadas elas estão, que você consegue lê-las, né? E através da tecnologia, eles veem quão próximo essas cópias são
da época em que os originais foram escritos, né? Então, quanto mais textos existirem, quanto mais semelhantes esses textos forem, eu tenho 100 textos sobre Isaías, quanto mais semelhantes eles forem, então dos 100 que eu tenho, 90 são 99% idênticos, ok? 10 são muito diferentes, então esses 10 aqui eu excluo, esses outros aqui, eles são considerados para você recompor a história, ok? Então, quanto mais cópias existem, quanto mais semelhantes eles forem, quanto mais próximo eles forem daquilo que eles estão narrando, mais o texto bibliográfico diz, ó, esse é um texto genuíno, esse é um texto verídico. Agora, olha só que interessante. No caso da Bíblia, mais de 500 manuscritos em grego, tem mais de 500 manuscritos em grego. Cópias de textos de Paulo, evangelhos, certo? Totaliza em torno de 500 na língua grega. Cerca de 800 cópias no latim e cerca de 1000 manuscritos em outras línguas, como a copta, a siríaca. Okay? Então, é uma quantidade muito grande. Agora, para esse negócio não ficar muito extenso e chato, né, eu fiz um gráficozinho aqui, ó. Eu tirei esse gráfico de um livro, que é um livro, inclusive, que você pode ler, chamado Um Livro que Você Realmente Vai Ler, sobre o Novo Testamento, do Mark Driscoll. O quadro lá é um pouco maior. Aqui eu coloquei somente alguns, né, dos manuscritos que estão lá. Então, olha só. Nessa primeira coluna, a gente tem o autor. Tá? O autor do manuscrito que foi encontrado. Aqui, nós temos o período em que esse manuscrito deve ter sido escrito. Tá? Aqui, a cópia mais antiga que já existia do manuscrito. Aqui, o intervalo de tempo entre a cópia mais antiga e de quando ele foi escrito. Aqui, o número de cópias que foram encontrados. E aqui, então, a exatidão. Se dá para você confiar naquilo ou não. Okay? Então, olha que interessante. Textos de Homero. Homero todo mundo sabe, né? Aquele poeta, né, grego lá e tal. Homero. Cerca de 850 a.C. Cópia mais antiga encontrada. Não tem, só tem esse grupo de cópias que já foram encontradas. Okay? Não tinham antes, cópias antes. Intervalo de tempo. Como não tinha antes, não tem como você prever o intervalo de tempo. Número de cópias que foram encontradas, 643 cópias. Então, a exatidão daquilo que essas cópias falam sobre Homero, sobre o que Homero escreveu, é de 95%. 95% de chance dessas cópias realmente terem sido escritas por Homero e falar aquilo que está sendo dito ali como algo que é real, verídico. Okay? Agora, a partir daqui, começa a questão. A gente tem Heródoto, né, que foi um filósofo e historiador. Cerca de 450 a.C. A cópia mais antiga encontrada e escrita por ele foi uma cópia de 900 depois de Cristo. Intervalo de tempo, cerca de 1350 anos, então, entre a cópia e o período lá que ele escreveu. Número de cópias que existem desses textos de Heródoto, 8. 8 não é número suficiente para que você consiga reconstruir um texto original de Heródoto. Okay? Então você tem 8 cópias, não são as mesmas cópias, vocês estão entendendo? São partes de textos, de livros escritos por esse cara, que foi encontrado. Só que não é número suficiente para você colocar junto e conseguir descrever um texto. Então não dá para saber se realmente esse texto é um texto que ele de fato escreveu, se tem lógica, se não tem lógica, e etc. Com veracidade, né? Porque você vai preenchendo, né, o que não tem escrito, tá bom? Aí você tem o Eurípides, cerca de 440. Cópia mais antiga encontrada, 1100 depois de Cristo. Intervalo de tempo entre o que ele escreve, o período que ele escreveu, e a cópia mais antiga, 1500 anos. Número de cópias existentes, 9, a mesma coisa. Então veja, todos esses aqui, ó, não tem cópia suficiente para você reconstruir o texto. Um cara famoso que a gente conhece na filosofia, Platão. Ele viveu cerca de 380, cópias encontradas de livros dele, 900 depois de Cristo, 1300 anos diferentes, você tem só 7 cópias. Foram encontradas de textos escritos por Platão. Aristóteles, outro cara muito famoso na filosofia.
cerca de 350 anos de Cristo, período que ele viveu, escreveu, cerca de 1.100 anos de diferença, aonde encontraram a primeira cópia, né? 1.100 anos depois de Cristo, cerca de 1.400 anos de diferença. Quantidade de cópias que você tem de Aristóteles? 5. O mesmo acontece com César, imperador César, ok? Tácito, né, que é outro historiador. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, olha só. O texto mais antigo escrito do Antigo Testamento foi encontrado, que se tem, em cerca de 60 depois de Cristo. Foi escrito cerca de 70 depois de Cristo. As cópias mais antigas, cerca de 130 depois de Cristo. Então, supõe-se que nesse período de 60 depois de Cristo já estava, alguns vão até 90, né? Você tem 130, as cópias mais antigas que a gente tem em mãos, 130 depois de Cristo. Você tem cerca de 100 anos, então, de intervalo aqui, ó, entre a escrita e a mais antiga. Quantidade de cópias que a gente tem de textos do Novo Testamento, 14.000 cópias. Ok? Exatidão, 99,5%. Veja, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é a ciência. Ok? É a ciência. Então, o dia que você estiver conversando com alguém, que a pessoa chegar para você e falar assim para você, mas dá licença, você acredita na Bíblia? Quando um professor seu, de história, lá na faculdade, na igreja, sociologia, um amigo seu, cabeção, né? Chegar para você e falar assim, mas dá licença, você acredita na Bíblia? Você diz para ele, sim, porque se eu não acreditar na Bíblia, não dá para acreditar que Platão existiu. Não dá para acreditar que César existiu. Você consegue perceber que isso aqui mostra para a gente que se a gente descartar isso, nós estamos descartando veracidade da história, daquilo que a gente está falando e afirmando que a história da gente, a história do Ocidente é. Okay? Então, se eu posso aceitar Platão, Aristóteles, tal, como gente que existiu, gente que escreveu, então por que eu não posso aceitar Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus, como pessoas que existiram e que escreveram? Então esse é o teste científico, ok? Aí nós temos mais 2, eu vou passar mais rapidinho aqui. Tem o teste interno. Esse teste aqui, na minha opinião, é um dos testes mais importantes para a veracidade das Escrituras. O que é o teste interno? O teste interno é você ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, e ver como a própria Bíblia, ela se harmoniza. Então eu vou passar aqui bem rapidinho com vocês, alguns exemplos. Olha só, lá em Isaías 7,14, a gente tem 700 anos antes do nascimento de Jesus, a profecia de que a mãe de Jesus seria uma mulher que conceberia sendo virgem. Em Mateus 1, 18 a 23, a gente tem a confirmação dessa profecia. 700 anos antes isso foi dito. Ainda no Antigo Testamento, em Miqueias, 700 anos antes do nascimento de Jesus, Miqueias profetizou que Jesus ia nascer na cidade de Belém. Em Lucas 2, 1 a 7, nós lemos que Jesus nasceu na cidade de Belém. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Oséias, outro profeta, profetizou que a família de Jesus ia fugir para o Egito para salvar a vida do menino. Em Mateus 2, 13 a 15, a gente tem a história de que a família de Jesus fugiu para o Egito. Em 400 anos antes do nascimento de Jesus, Malaquias, ele profetiza que Jesus vai entrar no templo. Uma vez que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, essa profecia não pode ter se cumprido depois de 70. Então, quando ela se cumpriu? Em Lucas 2, 25 a 27, quando Jesus é levado no templo com 8 dias, e a Ana está lá e olha e fala, esse aí é o ungido do Senhor, esse é o Messias. Ela profetiza sobre Jesus. Simeão está lá e fala assim, pode levar o teu servo, porque meus olhos viram o Senhor, viram a salvação de Deus. Falando de um nenê, de um menino, que chegou no templo. 500 anos antes do nascimento de Jesus, outro profeta, Zacarias, profetiza que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Olha isso, né? Zacarias 11, 12 a 13, Mateus 26, 14 a 15, Judas recebe 30 moedas de prata para trair Jesus. Não dá para a gente, dá para perceber que não dá para a gente orquestrar a história, assim, armar a história. Nós estamos falando de coisas que são verídicas, acabamos de mostrar, 95%, a ciência diz que é verídico as coisas, 99,5% a ciência diz que é verídico aquilo que está sendo dito
Historicamente, estou falando de registro histórico. Não estamos discutindo aqui se é inspirado ou não. Registro histórico. Que aquilo ali é história. Não tem como você orquestrar a história assim. Só Deus para fazer isso. 1000 anos antes do nascimento de Jesus, Davi profetizou que muitos lançariam sorte sobre as vestes de Jesus. Está lá no Salmo 22, 18. João 19, 23, 24 diz que eles lançam sorte sobre as vestes de Jesus. 1000 anos antes do nascimento de Jesus, centenas de anos antes da invenção da crucificação, Davi profetizou que Jesus seria crucificado. A crucificação foi uma invenção dos romanos. Okay? Então, quando ele diz isso, não existia ainda a crucificação. Por isso que algumas pessoas, testemunha de Jeová e tudo mais, confundem, né? Dizendo, não, era uma estaca. Né? É óbvio, porque se você ler só o Antigo Testamento não está falando da crucificação pensando na cruz. Okay? Porque não existia ainda. Mas Davi estava dizendo a respeito disso, que viria a existir lá na frente. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou que Jesus morreria, seria enterrado no túmulo de um homem rico. Isaías 53, 8 e 9, se cumpre. Mateus 27, 57 a 60, Lucas 23, 46. Para concluir essa parte, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, Davi profetizou que Jesus ressuscitaria da morte. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías também profetizou que Jesus iria ressuscitar da morte. Salmo 16, 10, Isaías 53, 10 a 12, Atos 2, 25 a 32, mostra isso para a gente. Esse é o teste interno. Então, aquilo que o Antigo Testamento fala, a gente vê o Novo Testamento comprovando que se cumpriu, que exatamente isso, foi exatamente assim. E o último teste que eu quero apresentar para vocês, do porquê que a gente pode confiar nas Escrituras, é o teste externo. Eu quero lembrar você, eu estou vendo algumas pessoas aí, né, tentando copiar, né, e outras. Lembrar, você pode tentar copiar, pode fotografar também, não tem nenhum problema, mas eu quero lembrar que isso que eu estou apresentando aqui, você tem no site, ok? Se você entrar no site depois, durante a semana, você tem o texto, tá? Do que eu estou falando. Você não tem os slides, mas você tem o texto do que eu estou falando e você pode ter todos esses dados, texto bíblico, tudo na sua mão, tá bom? Então o teste externo. O que é o teste externo? O teste interno é você olhar para a Bíblia e ver a coerência entre o Antigo e o Novo Testamento. E o teste externo? O teste externo é você olhar para a gente que não é discípulo de Jesus e ver o que essas pessoas falaram sobre Jesus. Aí tem muita coisa, então para não ficar cansativo mais do que já está, né? Eu selecionei 3, tá? 3 pessoas aqui, antigas, que não foram seguidores de Jesus, mas que falam sobre Jesus. O primeiro é o mais famoso historiador judeu que já existiu, chamado Joséfo. Okay? Ele escreveu um livro que tem inclusive traduzido para o português, chamado Guerra dos Judeus. Esse texto está dentro desse livro. Tá? A cópia que eu tenho foi editada pela CPAD, mas deve ter outras editoras aí, tá bom? Olha só o que Joséfo fala. Havia nesse tempo, ele está contando a história, tá, dos judeus lá. Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no 3º dia. Como os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Olha só, quem está falando isso não é cristão. Ele não é seguidor de Jesus. Pode até parecer que ele é, né? Porque ele fala de Jesus de um jeito assim, né? Mas ele termina mostrando que ele não é. Ele fala, a tribo dos cristãos está viva até hoje, continua de pé aí. Né? Porque ele é judeu e ele entende que a tribo dos cristãos é mais uma das tribos que se formou lá em Israel. Então, é um historiador judeu falando de Jesus. Ele existiu. Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou. Ele não tem interesse nenhum de fazer isso. Ele é um judeu, mas é um historiador. E ele tem que ter compromisso com aquilo que ele está fazendo. História. Outro cara que eu coloquei aí é Plínio o Jovem. Deixa eu ver na minha cola aqui. Quem que é o Plínio? Ele também é um historiador. Ele escreveu uma carta ao imperador Trajano, por volta do ano 111 depois de Cristo.
E aí, nessa carta, ele descreve antigos encontros de adoração dos discípulos de Jesus Cristo, que se reuniam nas manhãs de domingo, lá em memória do dia da ressurreição. Aí eu botei um trecho, né, de uma das cartas. Olha lá, nunca participei de inquéritos contra os cristãos. Ele está escrevendo para o imperador. Consequentemente, não conheço a natureza da extensão das punições usualmente aplicadas a eles, nem os pretextos para iniciar uma investigação e até que ponto devem ser impostas. Eles também declaram que a soma final de sua culpa ou erro se resume a nada mais do que isso. Eles têm se encontrado regularmente antes do pôr do sol em um dia fixo. Aí há uma explicação aqui da pessoa que está, do amanuense, né, está registrando a carta. O domingo em memória da ressurreição de Jesus. Para entoar versos altamente entre eles em honra de Cristo, como se fosse um Deus. Então veja, é um cara que não é cristão, confirmando a exatidão, a veracidade histórica, ok? Do que a Bíblia narra sobre Jesus. E aí eu coloquei um terceiro, que é o Seutônio. Seutônio. Ele foi um historiador romano que viveu de 70 a 160 depois de Cristo. Ele também era cronista da casa do imperador nessa época aí. Ele escreve uma bibliografia sobre Nero, sobre o imperador Nero. Nero governou Roma de 54 a 68, que foi o período da perseguição onde Pedro, né, é morto e muitos cristãos. Ele descreve, Paulo, né, ele descreve o seguinte sobre os cristãos. Punição foi infligida sobre os cristãos, uma espécie de homens que estavam inclinados a uma nova e nociva superstição, que é a ressurreição. Né? Ele está falando da história de Nero. Aí fala, Nero, ele impôs sobre os cristãos uma dura perseguição, tal, por causa de uma superstição que eles viviam, que eles tinham. Então veja, nenhum desses homens aqui, eu poderia colocar outros, né? Mas fica muito cansativo. Mas se você pode pesquisar isso, né? Nenhum desses homens citados eram discípulos de Jesus Cristo. Eles não tinham nenhum motivo para validar a história que está sendo contada pela Bíblia, no Novo Testamento. Então qual que é a conclusão que a gente chega disso? A conclusão que a gente chega é que essas realidades são suficientes para a gente ter a segurança de que a Bíblia é palavra de Deus, de que os feitos dela não são mitos que alguém resolveu sentar e escrever, mas é esse processo da inspiração de Deus que está acontecendo dentro do contexto da história do ser humano, interagindo com tudo aquilo que o ser humano está vivendo e está fazendo. Então, isso que nós acabamos de analisar aqui, na minha opinião pelo menos, é suficiente para a gente ter segurança em relação às Escrituras. Então, quando alguém falar para você, mas você acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia não é simplesmente por fé. A sua fé é por fé, mas a sua fé não é um salto no escuro. Não é? A minha fé não é um salto no escuro. A minha fé, a sua fé, ela tem fundamentos pelos quais a gente pode se basear em dizer, eu acredito por isso. Torna a dizer, isso não vai dar nem para mim, nem para você a segurança de saber responder todas as coisas. Não vai tirar todas as suas dúvidas, nem todas as minhas dúvidas. Ok? Mas é suficiente para a gente dizer, não, eu tenho segurança naquilo que esse livro aqui me fala sobre Deus. Sobre ele ser a revelação de Deus, ok? Para mim.